nós temos a expectativa de, quando as pessoas precisarem de cura, nós irmos lá, colocar as mãos das pessoas ser curadas, as nossas sombras passar e as pessoas se levantarem, cadeirantes ser curados, e já temos desfrutado disso, amém? Isso não é clichê, não é uma historinha em quadrinhos, ou que ficou lá no Antigo Testamento, ou no início do Novo Testamento. Não, é para agora, é para mim e para você. É por isso que na palavra de Deus está falando assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho, expulsando demônios, impondo as mãos, libertando as pessoas. Então, é para mim e para você exercer essa autoridade que nós carregamos hoje. Sabe, tem uma história, talvez você já ouviu falar a respeito dela. Havia uma mulher que ela era crente, bem fervorosa no Senhor, sapatinho de fogo, né? Reteté de Jeová, era muito reteté mesmo. E estava um caos na casa dela, estava acontecendo muitas coisas ruins. A sua família toda estava enferma, o seu casamento estava todo destruído, mas ela era aquela irmã que orava, jejuava e buscava saber o que estava acontecendo. E até que ela pediu uma vez Deus para revelar o que estava acontecendo na casa dela, porque ela não entendia, porque os filhos dela estavam enfermos, porque o casamento dela não estava bem. E Deus deu uma oportunidade dela, dando uma visão para ela. E quando os olhos espirituais dela foram abertos, ela viu vários demônios, do tamanho de um porco mesmo, vários demônios fazendo uma bagunça, um lamaçal dentro da casa dela, correndo, fazendo, jogando, literalmente jogando lama, fazendo aquela bagunça, parecendo um chiqueiro dentro da casa dela. Isso ela viu espiritualmente. E ela ficou indignada, assim: meu Deus, o que está acontecendo na minha casa aqui? O que são esses demônios? E de repente, quando ela olha para um lado, ela vê anjos dentro da casa dela, no mesmo ambiente, mas parados. Esses anjos, eles estavam parados. E ela conversando com Deus: Deus, o que está acontecendo? Esses demônios, como é que eles têm legalidade aqui dentro de casa? Como é que eles estão fazendo essa bagunça aqui? Como é que eles estão fazendo toda essa lamaçal dentro da minha casa? E esses anjos aqui não estão fazendo nada, estão parados, olhando. Como assim? E Deus falou para ela: você não exerceu a sua autoridade. Por isso que eles estão impedidos de colocar eles para fora. E imediatamente, quando ela entendeu isso, ela falou assim: se é assim, então eu dou uma ordem para vocês colocarem esses demônios para fora da minha casa agora. E nesse exato momento que ela falou isso, deu uma voz de comando, aqueles anjos pegaram aqueles demônios e fizeram uma varredura na casa dela, colocando aqueles demônios para fora da casa dela. E ainda, com os olhos espirituais dela abertos, vinha passando na rua um demônio, parecendo que ele era um chefe. A história diz que era parecendo aquele demônio maiorzinho, que era parecendo um chefe, que dominava aquela região ali. E ele passando na frente da casa dela, viu aqueles demônios tudo ali por fora, só pulando, fazendo aquela zoada ali, mas fora da casa dela. E ela viu ele conversando com aqueles demônios que era líder deles, perguntando: por que vocês não estão dentro da casa daquela mulher? Por que vocês estão daqui do lado de fora? Aí ela ouviu os demônios falar. Os olhos dela foram abertos e ela exerceu a autoridade, colocando a gente para fora. Ou seja, é minha e sua responsabilidade da gente exercer a nossa autoridade. É minha e sua autoridade que a gente coloque isso em prática. Enquanto que nós não colocarmos isso em prática, Satanás ele vai tentar bordar e fazer a bagunça dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro da nossa família. E nós não queremos isso, não é mesmo? Sabe, o Smith Wigglesworth, ele conta uma vez que ele estava no ponto de ônibus. Ele estava, quem não sabe quem é, foi muito usado no dom de cura. Então, aonde que ele foi, onde que ele ia, colocava as mãos, as pessoas eram ressuscitadas, as pessoas eram curadas. E ele estava nesse ponto de ônibus e, de repente, ele estava orando, né? E vem uma senhora acompanhada de um cachorrinho doméstico dela. E ela veio brincando com o cachorro e tudo mais, e falava de vez em quando: vai para casa, eu já vou trabalhar, vai para casa, eu já vou trabalhar. E aquele cachorrinho sempre pulando na perna dela, não fazia nada, só ficava ali com ela. Aí, brincando ali com ele e tudo mais, vira e mexe, ela falava: vai para casa, e ele nada de ir para casa. E de repente, diga comigo, de repente, o ônibus aparece lá no fim da esquina. Quando o ônibus aparece, ela ficou aperreada, e ela fala assim: vai para casa, fulaninho, vai para casa, e ele nada. E saltou aquela ira dentro dela, ela bateu o pé no chão e falou: vai para casa agora! E quando ela falou nesse tom, nessa tonalidade, imediatamente aquele cachorrinho dela colocou o rabo no meio das pernas e foi para casa. E
Instantaneamente ele falou assim, é isso que nós devemos fazer com Satanás. É exercer essa autoridade. Ele gritou no meio do povo lá, no ponto de ônibus. E ele relata no livro dele. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos e exercer essa autoridade que foi confiada para mim e para você. Mas primeiro, para exercer essa autoridade, eu preciso me identificar e conhecer o que Deus realmente quer para a minha vida. Porque muitas das vezes a gente acha que é tudo vontade de Deus, sendo que Deus já fez Deus já estabeleceu a vontade dele, e a gente, por falta de conhecimento, a gente tem sido roubado nesse aspecto. É por isso que na palavra de Deus está falando assim, o meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento da minha palavra. Ser destruído é você ser roubado, porque Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. E doença é o quê? Ela vem, ela mata, ela rouba sua saúde, ela rouba sua paz, ela rouba seu dinheiro e ela vai te matar. Então tudo isso, doença, é do cão do inferno, vem dos espíritos do inferno mesmo. Não é de Deus doença. Deus não quer nos mostrar de alguma forma ou nos corrigir usando as armas de Satanás para a nossa vida, para nos ensinar alguma coisa. A palavra de Deus não nos ensina dessa forma. A palavra de Deus, pelo contrário, ele mostra que Jesus, aonde que ele passava, ele curava as pessoas. Amém? Então, para conhecer um pouquinho, para entender um pouquinho, da onde que surgiu tudo isso, né? Da onde que surgiu essa maldição, nós precisamos ir lá no início de todas as coisas, aonde que Deus criou o homem, né? E quando você vai ler a palavra de Deus, lá em Gênesis, de 1 a 31, a palavra, vou ler aqui para vocês. A palavra bom, em Gênesis, que está escrito lá em Gênesis 1:31, vem do hebraico Tobi, que é o segundo dicionário de Strong, significa bom, agradável, amável, agradável, né? Aos sentidos, bom, rico, apropriado, conveniente e etc. Encontramos, em parte, alguns dos capítulos de 1 em Gênesis, não encontramos em Gênesis em nenhum lugar onde que fala que Deus, ele criou a doença. Quando você vai ler, Deus criou os céus e a terra, Deus criou e viu que era bom. Deus criou outra coisa, viu que era bom. Deus criou outra coisa, viu que era bom. Quando ele criou o homem, ele falou, muito bom. Então, de Gênesis, quando ele estava criando todas as coisas, no início de todas as coisas, quando ele estava criando, estabelecendo o mundo, você não vê em nenhum momento ele criar a doença. Você não vê em nenhum momento ele criar a maldição. E você não vê em nenhum momento criar coisas semelhantes a essa. Porque Deus, ele é bom. Ele é bom. E como é que a gente pode comparar tudo isso que acontece ou remeter a responsabilidade que essas coisas ruins que acontecem no mundo a Deus? Nós não podemos remeter ou colocar a culpa nas costas de Deus, na conta de Deus, porque não é Ele. Pastor, mas como é que acontece tantas coisas ruins? A palavra de Deus fala que por causa da queda do homem, o pecado entrou e começou a reinar. O mundo jaz maligno. Ou seja, as coisas ruins que acontecem é por conta do pecado que, infelizmente, nós demos legalidade para que Satanás ele operasse nesse meio. Vocês estão entendendo? Então, quando nós vamos estudamos Gênesis, a criação de todas as coisas, nós não vemos em nenhum momento Deus criar maldição. Nós não vemos em nenhum momento Deus criar doenças. Em nenhum momento. Deus ele não tem projeto de doença para a minha vida e para a sua vida, não. Ele não tem esse tipo de projeto para mim e para você. Ou seja, então tudo que nós aprendemos ao longo da nossa vida não está coerente com a palavra de Deus. Mas passou lá em Jó está falando, se Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas você já reparou que ali Jó estava falando na sua falta de conhecimento de Deus? É tanto que no início ele começa falando dessa forma e tudo mais. E quando chega lá no finalzinho, lá no 42, ele fala assim, agora meus olhos te vê. Eu me arrependo do que eu tinha falado. Agora meus olhos te vê. Corrigindo aquilo que ele tinha dito. E muitas das vezes a gente pega uma palavra de Jó e aplica na nossa vida como uma verdade. Sendo que essa não é a vontade de Deus, não é a verdade para a minha vida e para a sua vida. Amém? Aleluia! Vamos quebrar bastante biscoitinhos hoje aqui. Amém? Estou dedicado hoje para quebrar biscoitinho. Olha só o que está escrito aqui, vou ler para vocês aqui, em Salmo 118:1. Quem crê na palavra de Deus? Crê como uma verdade? Amém? Você crê que a palavra de Deus é a verdade? Olha só o que está escrito em Salmos 118:1.
Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Diga comigo, Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmos 145, 8, 9. Benigno e misericórdio é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias, misericórdias permeiam todas as suas obras. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo bom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudanças. Aqui na minha Bíblia está falando, ou de dúvidas, de mudanças. Ou seja, Deus, Ele não muda, Ele é imutável. Ou seja, nós servimos um Deus e Ele não muda. Não é porque depois de Jesus, Deus mudou? Não, é desde o princípio, Deus Ele nunca mudou. Ele é imutável. Ele é imutável, Ele não muda. Em 1 João 1,5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos a esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece e com ela Ele não traz desgosto. Romanos 12, 2, para fechar. E não vos conformeis com estes séculos, mas transformei-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual seja, para vocês experimentar, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a gente viver enfermo não é vontade de Deus. Algo de errado não está muito certo. Pastor, então quer dizer que tudo que você está me falando aí, as doenças então, o que você pode me falar a respeito das doenças que estão por aí? Covid está por aí, as pessoas estão enfermas. O que você pode falar? Tudo isso que é apresentado para mim e para você é apresentado como uma falsa verdade. O que é uma falsa verdade? Não deixa de ser verdadeira, mas ela é falsa. Por quê? Porque a palavra de Deus me garante que eu sou curado, que eu sou sarado, que eu posso viver aqui, ó, conforme está escrito aqui em Romanos 12, 2, que é viver em boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que eu tenho uma vida, e uma vida em abundância. Uma vida em abundância. Uma vida em abundância não tem doença. E especificamente hoje nós vamos tratar a respeito de doença. Porque está me surpreendendo a quantidade de pessoas que estão enfermas aqui dentro da nossa igreja. Não estou falando só na casa do povo, não. Na minha casa também. Quando os meninos eram criancinhas, pequenininhos, eu comecei a doutrinar eles a gerarem fé. E eles me viam, eles cresceram me vendo, na verdade, eu colocando a mão sobre os enfermos e eles sendo curados. Porque eu fazia evangelismo de semana, de domingo a domingo, eu estava fazendo constantemente evangelismo. Então, ia lá, colocava a mão sobre os enfermos, eles eram curados. Ia lá, colocava a mão sobre o paralítico, ele levantava. Ia lá, colocava a mão, na verdade, não coloquei a mão, não. Dei um tapa na pessoa que estava falecida, ele ressuscitou. Então, eles cresceram nesse contexto, me vendo os milagres, as curas se manifestando, no dom da fé, dom de cura e dom de milagre. E eu comecei a gerar fé dentro deles. Qualquer coisa que eles falam, pai, ore por mim, que eu sei que quando você colocar as mãos sobre mim, eu vou ser curado. E eles cresceram dessa forma. Tudo quando eles ficavam enfermos, vinham correndo para o papai. Papai ora, era curado instantaneamente. Instantaneamente. Chegou um tempo na vida deles que eu falei assim, agora vocês estão grandinhos, né? Agora não cabe mais vocês serem montados nas minhas costas, não. Andar pela minha fé, não. Agora vocês vão andar pelas suas próprias pernas. E desde então, eles têm ralado para poder exercer cura na vida deles. Vocês entendem? Cabe a mim, o que eu quero falar com isso? Cabe a nós mesmos exercer a autoridade, exercer a cura sobre o nosso corpo. Se eu tenho um diagnóstico aqui falando que eu estou doente, certo, entendi que estou doente, mas o que a palavra de Deus fala a respeito disso? Lá em Isaías 53 está falando que Cristo já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos curados, nós fomos sarados. Ou seja, está no passado. Vocês que são brasileiros, né, não está falando a respeito do passado, que nos traz a paz estava sobre o passado. Ou seja, é algo que já foi sentenciado, é algo que já foi batido martelo, batido prego, ponta virada. Não tem como mais mudar isso. Aleluia! Você está entendendo alguma coisa? Ó, Filipenses 2,6 está escrito assim, pois ele substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação
por ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Ou seja, Jesus, o Verbo se transformou em carne, ele veio aqui na terra. Por quê? Para ser um intérprete de Deus. Porque até então, até Jesus, as pessoas conheciam Deus, de ouvir falar, não tinham comunhão com Deus, não sabia como é que era ali de estar constantemente com Deus. Era algo muito distante por causa do pecado que separou um homem de Deus. E Deus falou assim, rapaz, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso mudar essa situação. Eu preciso me aproximar novamente dos homens. E ele enviou o quê? Jesus, na forma como eu e você. Ele enviou Jesus como humano, para que ele pudesse igualar a mim e a você, e mostrasse que nós podemos também, para igualar. Quando nós vamos falar com o Ravi, né, geralmente, nós procuramos agachar, nos ajoelhar para poder olhar no olho dele, para igualar, para não falar que eu sou superior, o que eu estou falando, eu estou aqui em cima, você não consegue alcançar. Não, a gente tem essa prática de ajoelhar e olhar no olho dele para conversar com ele, para poder igualar. Deus fez a mesma forma, ele enviou Jesus para igualar para mim, para você, para olhar nos nossos olhos e falar assim, meus filhos, eu estou aqui, eu vim aqui para salvar vocês, eu vim aqui para reconstruir aquilo que foi roubado de vocês, porque as consequências de tudo isso foi esse desligamento de mim, de você, de Deus. As consequências do pecado foi isso, foi um rompimento, um desligamento da humanidade com Deus, sendo que Deus fez nós para termos comunhão, para reinarmos aqui na terra, sujeitar e dominar toda a terra. Ou seja, por muito tempo, Deus era lá e a humanidade aqui, acontecia as coisas, as consequências aconteciam, as pessoas olhavam, ó, tá vendo? Deus castiga, olha, Deus manda isso, Deus manda o dilúvio, Deus mandou a praga, não sei o quê. Fala comigo, quebra de contrato. Quando você aluga uma casa e porventura você quer mudar de casa porque não te agradou, você foi lá na imobiliária, né? Pegou sua chave, fez seu contrato. Geralmente a gente faz um contrato de 1 ano. E você pega aquela chave lá. Mas depois de um mês, você está naquela casinha lá. Você não gostou daquela casa e você quer sair. O que você vai fazer? Só vai entregar a chave lá e vou sair? Não. Vai ter que quebrar o contrato. Vai ter uma quebra de contrato. E com a consequência dessa quebra de contrato, o que vai acontecer? Lá na cláusula tem, né? Quando você quebra o contrato e tudo, você vai pagar referente a 3 meses, dependendo do contrato que você for assinar, você vai ter que pagar pelo dano que você está fazendo, que você quebrou o contrato. Ou seja, tudo que aconteceu no Antigo Testamento, que a gente remete a culpa e bota a culpa nas costas de Deus, são quebras de contrato. São quebras de contrato que aconteceu, que a humanidade, infelizmente, ela teve que se submeter àquilo. Não é que Deus estava ali jogando um balde de luva em cima das pessoas. Não é sobre isso, é quebra de contrato. E quando a humanidade quebra o contrato, Deus não pode fazer nada, porque é lei. É lei. Ou seja, tudo que a gente achava que Deus matava, que Deus estava castigando, que Deus não sei o quê, Deus não... Quebra de contrato. Muitas pessoas, quando elas vão trabalhar nessa área da advocacia, né, elas preferem advogar do que ser juízes, não é mesmo? Por quê? Porque elas têm medo das consequências daquelas pessoas, né, que foram julgadas por elas, vir atrás delas depois. É ou não é? É por isso que muitos preferem ser advogados do que juízes. Porque eles têm medo das consequências das pessoas virem atrás depois lá, estão botando na cadeia, agora você vai pagar. Vem cá, tome. Não é mesmo? Mas para pensar comigo. Vamos pensar um pouquinho hoje aqui. Tem um camarada que fez toda a atrocidade, decapitou um monte de criancinha aí ele é pego. Aí tem um advogado colocado diante do julgamento, do tribunal. De um lado o advogado que defende, outro que acusa, e lá no meio tem um juiz. Por mais que Zezinho aqui, ele se arrependeu, por mais que ele está ali chorando que nem um menino, vai adiantar alguma coisa? Mas houve arrependimento, gente. Houve arrependimento, e aí? Vai adiantar? Ele vai ter que pagar um preço da lei estipulada. Estão me acompanhando? No início não entendi nada, no final eu vi que era a mesma coisa que no início. Então vamos lá. Então tá lá
O Zezinho chorando que nem um menino. Está lá, se arrependeu. Os advogados lá, rapaz, eu sei que você se arrependeu, mas agora é com a lei. E o juiz está lá. Para quê? Sentenciar, bater o martelo. Mesmo que o juiz se compadeceu do Zezinho, vendo ele ali todo choroso, se compadecendo dele, o que o juiz vai falar? Meu filho, eu sei, eu estou vendo nos seus olhos que você está arrependido, mas a lei fala acima de mim. Infelizmente, eu tenho que cumpri-la. Sentença. Pá! Culpado. E o que acontece? As consequências daquela atrocidade que ele fez. Quebra de contrato. Então, no Antigo Testamento, quando nós vemos, infelizmente, algumas remetem a culpa a Deus, falando que Deus mata, que Deus mandou de novo, que Deus castigou, não sei o quê, foram quebras de contrato da própria humanidade. Da própria humanidade. Quando a humanidade chegou lá, fez de doido, foi, quebrou o contrato, sentença e julgamento. Deus faz o quê? Filho, infelizmente, não posso fazer nada. Quebra de contrato. Vocês estão entendendo como é que funciona? Estão quebrando o biscoitinho aí? É assim que acontece. Na verdade, é assim que aconteceu. Quebra de contrato. Mas era a vontade de Deus? Não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. Pastor, mas tem certeza? É boa, perfeita e agradável, porque a palavra de Deus fala que Deus, ele é imutável, ele não muda. É por isso que ele enviou Jesus, justamente para isso, para nos mostrar qual era a real vontade dele para a humanidade, se igualando, saindo de Deus para o humano, igualando, olhando de olho no olho. Meu filho, vamos lá. Agora eu vou te mostrar, agora como humano, não vai ser intermédio de profeta, não vai ser intermédio de fulano A, outro fulano. Agora vai ser através de carne humana. Eu vou lhe mostrar como é que eu te amo. Aleluia! Em João 6,30 está escrito assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Hebreus 10,9. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer por Deus a tua vontade. Remove primeiro para estabelecer o segundo. João 14,31. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o Pai me ordenou. E João 5,19 está escrito assim, então lhes falou Jesus, em verdade vos te digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhante o faz. Então tudo o que Jesus fazia aqui era exatamente expressando a vontade de Deus. Expressando exatamente a vontade do Pai. Por que eu estou falando, batendo nisso? Porque muitas vezes a gente fica apreensivo de receber um galardão. A gente tem dificuldade até de receber um presente que uma pessoa nos dá. Olha, estou aqui. Não, você não, mas você não sabe como. Ela gosta de ganhar presente. Olha, estou aqui te dando esse R$100 aqui para você. Comer uma pizza. Tome. A gente fica meio apreensivo. Não, precisa não. Por que eu? Por quê? Por que você está fazendo isso? Meu filho, receba, aprenda a receber. Aprenda a receber aquilo que as pessoas estão te dando. Aprenda a receber o que Deus está te dando. Se a gente tem até dificuldade de receber das pessoas, imagina de Deus, que a gente não está vendo. Aprenda a receber aquilo que Deus tem dado para você. E tudo isso que nós estamos olhando aqui, Deus já nos deu. Vamos lá vamos ler Isaías 53. Vamos aqui no 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não os tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados, fomos sarados. Abre rapidamente em João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amor de quê? De tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, nós recebemos tudo isso de graça. Aleluia!
Tudo isso foi nos dado. É minha herança e sua herança. Através do sacrifício de Jesus. Porque as pessoas olhavam para Deus e não conseguiam entender e compreender Ele. Aí Deus mandou um intérprete perfeito. Eu já contei uma história aqui, que quando a gente vai traduzir o japonês, dependendo da pessoa que for traduzir, ela vai traduzir aquela mesma coisa de formas diferentes. Dependendo de como ela vê, de como ela entende, de como ela vai encaixar o linguajar dela, da onde que ela cresceu, ela vai interpretar totalmente diferente uma da outra. Então, no Antigo Testamento, Deus falava ao povo, tentava se comunicar ao povo, mas através dos intérpretes, eles expressavam de uma forma um pouco distante de Deus, daquilo que realmente Deus estava interpretando para as pessoas. Chegou o momento que ele falou assim, rapaz, não tem jeito não, tem que mandar um intérprete perfeito, que acabou que estava aqui do meu lado. Preciso mandar Jesus, enviar Jesus, porque ele vai ser o meu intérprete perfeito. Imagem e semelhança minha. Eu vou ter que mandar justamente Jesus, porque Jesus me viu, convive comigo e está aqui. Então, ele vai ser o intérprete perfeito. Enviou Jesus. Jesus veio. Onde Jesus passava, ele curava. Onde Jesus passava, ele libertava pessoas. Onde Jesus via, ele só fazia bênção. Ele só fazia maravilhas. Tem uma pessoa que foi se converter uma vez, que a gente estava ministrando. Não, na verdade nem foi eu. É uma história de um amigo. E essa pessoa, ela falou assim, eu aceito Jesus. Eu sei e creio que ele entregou a vida dele por mim, mas eu não aceito Deus. Aí um camarada dela falou, por que você não aceita Deus? Porque Deus ele mata, porque Deus ele castiga, porque Deus está ali sempre apontando o reino das pessoas. E o que a gente falou? A pessoa falou, não, você não conhece o verdadeiro Deus. Você precisa experimentar Deus, porque o Deus que você conheceu através de situações não é esse Deus que a gente prega. Não tem como separar Deus de Jesus, porque é um só. A gente acabou de ler que Jesus ele só fazia o que ele via o Pai fazer, ou seja, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, o amor era ali em pessoa, andando ali, aonde que ele passava ele abençoava as pessoas, aonde que ele ia tinha prosperidade, aonde que ele ia tinha cura, aonde que ele ia tinha milagres. Esse é o verdadeiro demonstração de Deus. Essa é a verdadeira demonstração de realmente como Deus é. Ou seja, Deus encarnado aqui em Jesus, mostrando a sua verdadeira face para as pessoas. Você já viu alguma pessoa reclamando de Jesus, daquilo que ele fazia? Não. É porque a gente ouve tanto falar de Deus. Não porque Deus castiga, é porque é vontade de Deus que eu esteja na peleja. Não, a peleja já foi paga, a luta já foi paga, já foi tudo isso que nos condenava, já foi tudo pago. Não. Eita glória! Nós voltamos novamente para aquilo ali. Lá no início que eu falei, meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Ou seja, tudo já foi pago, tudo já foi consumado. Cabe a mim e cabe a você a pegar aquilo que nos pertence e colocar como uma verdade sobre a situação. Não adianta nada ter tudo exposto se eu e você não pegar aquela informação e não fazer nada. Na minha família tem uma casa que precisa ser vendida, mas por falta de conhecimento, por falta de exercer os benefícios disponíveis para eles, eles não conseguiram vender até hoje. Já passaram quase 20 anos e a casa parada. Ou seja, enquanto eu não pegar a autoridade, aquele documento que me garante isso, colocar em prática, exercer, me impor diante da situação, nada vai mudar. Vai passar de anos em anos, vai ficar ali da mesma forma, onde já quase 20 anos está passando, que minha avó faleceu, 15 anos, e a situação continua da mesma forma. Por quê? Porque ninguém tomou uma iniciativa, porque ninguém colocou uma ordem na situação, porque ninguém colocou uma autoridade, porque está empurrando com a barriga, acostumado a viver nessa mesma situação. Enquanto nós não nos posicionarmos diante da situação, nós vamos viver da mesma forma. E isso vai passando de anos em anos, e anos em anos. E quando você vai ver, você nem vai mais usufruir daquilo ali, porque já é tarde demais. Ou seja, eu preciso saber qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para a minha vida. A perfeita, boa e agradável de Deus, a vontade de Deus para a minha vida é que eu viva uma vida em santidade, é que eu viva uma vida plena, que eu viva uma vida de sucesso, que eu viva uma vida em abundância, que eu viva uma vida em saúde divina. Tudo isso é para mim e para você. Amém? Aleluia. Exercendo autoridades. Em Provérbios 4, 26, diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras,
aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos, não os deixes apartar dos seus olhos, guarda-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. É meu corpo espiritual? Não, é meu corpo físico. Guarda os meus mandamentos, guarda a minha palavra, porque ela vai te garantir tudo isso. Ela vai garantir que você tenha uma vida, uma saúde plena, que anda em novidade de vida, em vida. Cura não é uma promessa a ser cumprida, é um fato já estabelecido. Não é que vai acontecer, já foi estabelecido. Já foi, já aconteceu, já está no passado, já foi. É uma verdade para Deus isso. O que nos não faz com que a gente não usufrua dessa autoridade, dessa distância, é que ela não está sendo uma verdade para mim e para você. Porque se fosse uma verdade para você, você colocaria, exerceria a sua autoridade, você colocaria a autoridade ali e teria que acontecer. Amém? O que move a gente, o que tem pulsado no seu coração? É mais fácil você tomar um comprimido ou é mais fácil você exercer a sua fé, exercer a sua autoridade? É um treinamento, é um treinamento constante. Subir de níveis, de degrau em degrau, você vai crescendo, vai exercendo a autoridade, vai exercendo a fé que você carrega, exercendo, reivindicando aquilo que te pertence. Amém? Eu não cheguei na plenitude não, eu ainda estou crescendo, estou galgando ainda, crescendo, amadurecendo cada dia mais. Mas eu não me deixo me deitar por qualquer coisa não. Pastor, nunca faltou culto. Já parou para pensar? Nunca faltei culto. Só nas férias. Por quê? Porque eu não me dou o privilégio de deixar com que essa informação chegue e rouba a minha cura. Eu exerço antes. É claro que eu sinto, eu sou humano. É claro que as falsas verdades chegam para mim, as informações chegam para mim. Mas quando ela chega, eu já chego na palavra também. Aqui estamos sacados também. E rapidamente ela tem que bater em retirada. A Emily, minha família aqui está de prova. Covid, eu fui perceber o Covid, avião, né, e tal. Aí nessa trajetória eu acho que foi contaminado, lá em 2020. Chegaram lá, depois de alguns dias, a Emily baqueada, aí ela gritou, pai, o Lucas não está sentindo cheiro. Eu falei, como assim, Lucas? Aí fui no quarto dele, peguei o perfume, falei, ué, tô sentindo cheiro também não. Aí eu peguei também, foi. Aí quando olha aqui como é a seta maligna de Satanás, quando chegou a informação que eu peguei Covid, minha mente tentou ficar baqueada, minha mente tentou colocar mais alguma coisinha, porque até então não estava sentindo nada. Comecei a sentir dor no corpo e tudo mais, já não estava tendo mais olfato, ou paladar. Eu falei, agora é a hora de eu colocar em prática aquilo que eu prego, não é possível. Não é possível que Covid é uma doença como outra, e o nome de Jesus está acima do Covid também. Então eu não aceito agora, eu declaro cura sobre o meu corpo, eu declaro cura se manifestando. Em 2 dias eu já estava totalmente curado. Em 2 dias eu estava totalmente curado, sentindo cheiro novamente. Eu vi relatos aí que tinha pessoas passando meses sem sentir o olfato, mas exercendo autoridade, colocando a prova aquilo que chega em suas mãos. Comece com pequenas coisas. Uma dor de cabeça? Vou exercer minha autoridade. Aí bote aqui, vou exercer a minha autoridade agora, vou exercer aquilo que eu tenho aprendido. Vou exercer a palavra de Deus. Olha, fui curado. Glória a Deus. Amanhã, novamente. Depois, novamente. Até não vai acontecer, em nome de Jesus. Mas se vier os dias maus, você vai estar preparado. Os seus músculos da fé, a sua autoridade vai estar robusta. Meu filho, se eu conseguir vencer tudo isso que eu passei até hoje, todos os tempos aí, isso aqui é mais só um obstáculo. Passo por cima. Mas temos que começar. Agora, como é que você quer ter facilidade de não estar exercendo autoridade sobre o seu corpo? Nem na dor de cabeça, como é que você vai exercer autoridade para outra coisa que é maior? Amém ou não amém? Então comece a fortalecer esse músculo da fé. Exercendo o seu músculo da fé, a sua autoridade. Já é vontade de Deus, já está falando que já foi, já foi realizado. Ou seja, cabe a você agora a fazer com que essa palavra funcione na minha vida e na sua vida. Aleluia! Instantânea ou progressiva, fé em Deus sempre me trará cura. É como a figueira, não foi instantaneamente nos olhos naturais que, quando Jesus repreendeu aquela figueira, que ela secou, evaporou. Não foi assim, foi gradativamente. Ele repreendeu aquela figueira,
de ti, ninguém mais vai comer do fruto de ti. Passou, quando estava voltando da missão, passou lá sobre aquela figueira e viram que a figueira estava seca desde as raízes. Quando você libera uma autoridade no mundo espiritual, já começa a secar, as raízes já começam a secar. E você tem que exercer essa autoridade, confiando, crendo que aquilo que saiu de você é uma verdade. Jesus não ficou olhando para aquela figueira, repreendo você, viu? Olhando para trás para ver se realmente ela estava secando, repreendendo, sabia a autoridade que ele carregava, sabia o que ele tinha falado, que aquilo não ia tornar vazio. Aí quando Pedro, olha Jesus, a figueira secou, por isso eu disse. Meu filho, você não tem andado comigo, como pequena fé, na palavra de Deus fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é uma opção a nossa jornada aqui na terra, andar sem fé, ou exercer a fé. Não é opcional, é um mandamento. Amém? O mesmo poder que ressuscitou Jesus entre os mortos está disponível dentro de você. Aquele mesmo poder que ressuscitou Jesus, resgatou Jesus, está dentro de mim, dentro de você. É essa mesma autoridade que nós carregamos. Lembra que eu falei a respeito do canalizar? Nós temos tudo disponível, uma represa cheia de água, mas nós estamos canalizando, segurando, retendo a fonte que mana. Abre essas comportas, abre para jorrar de você. A gente fica se retendo. Será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Deus está falando para você, vá lá, impõe as mãos e ore por ela. Mas se ela for curada, e se ela não acontecer? Não cabe a você. Não cabe a mim, não cabe a você. A nossa função é colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Daí para frente, meu filho, é com Deus. Daí para frente é Deus e a palavra dele. E coloca as mãos e vai-se embora. Aleluia! Tem que começar. Essa igreja tem que movimentar. Aleluia! Uma hora, quando você abre essas comportas, vai acontecer. Vai vir aquela enxurrada de unção sobre sua vida, os dons, e as pessoas vão ser tocadas. Mas você tem que começar a abrir as comportas. Não reter. Abrir. Ser um canal de bênção para as pessoas. Porque o dom que está dentro de você é para abençoar as pessoas. O dom de cura que você carrega nas suas mãos não é para você, é para abençoar outras pessoas. Para eu impor as mãos sobre as pessoas e elas serem curadas, tem um dom disponível na minha vida. Mas para a minha vida eu preciso exercer fé. Eu preciso declarar. Amém. Aleluia. Então Deus é bom, nós aprendemos que Deus é bom. E Ele tem um plano perfeito para nossas vidas. Nós aprendemos que Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E quem veio roubar, matar e destruir não é Deus, mas sim Satanás. Nós aprendemos também hoje que Deus ele não usa as ferramentas de Satanás para nos demonstrar alguma coisa. Ele mostrou a ferramenta dele sim, mas Jesus, como verdadeiro intérprete perfeito dele próprio. Amém? Aleluia! Pode tocar aqui, por favor? Para finalizar, a fé ela tem uma ação correspondente. A fé ela tem uma ação correspondente. Ou seja, a partir do momento que eu liberei uma palavra, porque tudo que nós vamos fazer é através daquilo que nós declaramos, é através daquilo que eu libero através da minha boca. Isso é tão real que quando você vai estudar o poder das suas palavras, se você quiser, pode pesquisar depois aí o nome do cientista. Infelizmente ele já faleceu, mas é um cientista japonês, o nome dele é Emoto Masaru. Diga comigo, Emoto Masaru. É a língua... Depois, se você for pesquisar, ele foi um cientista e ele pesquisou as moléculas das águas, o poder que as palavras têm, no poder que as palavras têm nas moléculas das águas. Ou seja, tudo que ele falava, palavra de bênção, palavra de afirmação, palavra, tudo quanto é tipo de palavra boas, de bênção, aquela molécula ela correspondia. E tudo que ele falava para essa água aqui, para essas moléculas aqui, tudo que é maldição, tudo que é doença, tudo que é ruim, ela correspondia também. Deixa eu lembrar você, nosso corpo, ele tem mais ou menos 70%, não é isso? 70% de água. Vai depender da pessoa, né? Do tanque da pessoa. Eu acho que o meu já está uns 85%. Então, dependendo todas as pessoas, ela é composta, né, de água. E tudo aquilo que você está falando, o seu corpo está correspondendo, porque nós somos água. Há um rio dentro de você. Há moléculas dentro de você. Então, tudo que você falar, elas estão correspondendo com você. Tudo que você falar negativo, ela está correspondendo com você. Porque quem tem autoridade sobre isso é você.
Aí eu fui tirar a prova, né? Rapaz, esse negócio aí de cientista aí, molecular, palavra de afirmação, escrever um negocinho lá, eu te amo, você é bonita, aí a outra foi maldição. Eu fui tirar a prova, coloquei um copinho com arroz, cobri de água, até na altura do arroz, escrevi palavra de amor, palavra de afirmação, tampei com filtro. O outro da mesma forma, só coloquei palavra de maldição. Depois de uma semana eu fui ver. Aquela que eu abençoei estava intacta. E aquela que eu amaldiçoei, que deixei escrito lá, eu te odeio, você é feio, não sei o quê, apodreceu. Mofado. Falei, rapaz, é verdade isso. E a própria palavra nos garante isso. Tudo que sai da nossa boca, seja ela bênção ou maldição, vai acontecer. Ou seja, começa a declarar, começa a abrir a sua boca. A fé ela tem uma ação. O meu corpo ele é curado, o meu corpo é sarado. As minhas células, elas funcionam bem. O meu corpo funciona bem. Foi feito bem para funcionar. Eu não aceito ao contrário disso. Doença hereditária, não aceito. Acabou aqui, quebrou aqui, não aceito mais. Essa maldição acabou aqui na minha geração. Não vai prosseguir adiante. Eu não aceito isso acontecer na minha família mais uma vez. Mais um ciclo. Não aceito isso. O que você tem declarado? O que tem que sair da nossa boca? Aleluia! Porque Satanás vai mostrar para você uma falsa verdade, um diagnóstico, uma falsa verdade para você. Aí você vai falar assim, vixe Maria dos crentes, rapaz, eu tenho tudo isso. Não! O que a palavra de Deus está me falando? Que eu sou curado, que eu sou sarado, que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, eu sou curado, eu sou sarado. E eu fico com a palavra de Deus, eu fico com a palavra. Pode dar sangue na canela, mas eu fico com a palavra de Deus. E não adianta nada você só falar, se você não está gerando isso dentro de você. Porque a fé ela tem uma ação correspondente. Ou seja, se você sabe que você é curado, que você é tudo isso que você está dizendo, dentro de você já tem que estar correspondendo também. Aleluia! Não adianta nada a gente estar por fora, aleluia, mas por dentro brocochô. A fé, ela corresponde com você. É você que dita as regras. O seu corpo é você que dita as regras. Aleluia! Quando você vai estudar as Escrituras, o nome Deus, né? E cada momento eles precisavam de um Deus, né? Se é o Shalom, se é o Deus Rafá. E do que você está precisando hoje? Deus está aqui para suprir a sua necessidade. E eu anotei alguns nomes aqui, que era reconhecido como o nome de Deus. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Está precisando de paz? Toma de paz. Jeová Shammah, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui presente. O Senhor é um Deus presente. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Jeová Jiré, o Senhor proverá, o Deus da provisão. O que você precisa de provisão? Meu Deus da provisão. Jeová Jiré. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Rafá, o Senhor te sara. O Senhor te sara. O que nós estamos precisando? Jeová Rafá. Se você é isso que você precisa, então, Jeová Rafá, Deus que te sara. Se nós precisamos aqui na igreja, o Deus que sara, Jeová Rafá. Jeová Rafá. Começando a declarar aquilo que nós queremos. A mesa está exposta. Já é uma verdade para Deus. Cabe a gente entender que essa mesa aqui é para nós também. De nós sentarmos na mesa, estender as nossas mãos e pegar aquilo que eu preciso. Aquilo que me pertence. E quem estica a mão e pega aquilo que pertence é só o filho. Quem abre a geladeira da casa do seu pai é o filho. Então Deus está esbanjando bênção sobre nossas vidas. A gente tem que pegar, estender as nossas mãos e pegar. Shalom, Adonai, Rafá, Nessi, tudo isso que você precisa está disponível para você hoje. O que você precisa? Aleluia! Vamos ficar de pé. Eu não sei o que você tem crido, o que você tem declarado, mas uma coisa nós sabemos. Nós precisamos elevar o nível de fé nosso.